Hoje, 17 de dezembro de 2008. De 2000. 2008. Projeto Memória, História Oral, a promoção da FANS, Fundação Arquivo Memória de Santos, junto com a Unimonte. Senhor Oswaldo, seu nome completo. Ângelo Oswaldo Mastellini. Local e data de nascimento. 13 de maio de 1921. Nome do seu pai e de sua mãe. Primo Mastellini. Assunta César. Quando eles chegaram em Santos? Meus pais vieram depois que eu trouxe eles do interior para aqui, para morar comigo. Os seus pais eram imigrantes, eles vieram da onde? Meu pai era imigrante, minha mãe não. Certo. Meu pai veio da Itália. Ele foi para onde? E aí eles foram para uma fazenda lá em São José do Rio Pardo, fazenda lá de café. Lá eles formaram família, e foram crescendo. Depois ele foi mudando. Aí nós viemos para Itubi, num sítio. Depois nós viemos para Chavantes. Tivemos em São Paulo também, não deu certo. O senhor aonde... O senhor fez o primário em que cidade? Primário em São Sebastião da Grama. Eu tinha 8 anos. Você tem lembrança dessa região? Tenho. São Sebastião da Grama. Você lembra dessa infância? Tem alguma coisa interessante para falar? Naquela época o primário era quase hoje um melhor estudo, né? E aí depois eu tive que sair da escola para ir trabalhar com meu pai na roça. O senhor saiu da escola com quantos anos? Eu saí da escola com 12 anos. Eu fui para a escola já com 8 anos. O senhor completou o... Completei o primário. O senhor lembra de como era esse trabalho na roça lá? Na enxada. Na enxada. Carpir café. Difícil? Difícil. Apanhar café na mão. Não fica nesse tempo de frio, né? Endurece a mão toda. Dureza. A sua juventude, o senhor passou aonde, né? Jovem? Minha juventude eu passei em Chavante, numa fazenda Santo Antônio, lá no café. Quando eu peguei 19 anos, aí eu disse pro meu pai que eu não queria ficar mais lá, aí foi pro exército. Lembranças antes de você vir para Santos? Do exército? Brincadeira, bailes? Tinha baile todo sábado. Meu cunhado tinha uma sanfoninha de 8 baixos e nós dançava lá no terreiro, lá no chão batido. Tinha baile. Tinha baile? Festa. Era perto o café era encostado à igreja e a gente domingo ia na igreja, né? Se confessar, comungar lá. Meus pais eram muito católicos, então obrigava a gente a seguir a religião católica. E os bailes eram animados? Não, o baile era animado, era. Música italiana ou não, normal? Não, música brasileira mesmo. Música brasileira. O senhor falou da sanfoninha? Eram 18 famílias de colônia, espanhol e italiano. Tanto que as minhas irmãs casaram tudo com filho de italiano. Espanhóis? Espanhol também. E não tinha brasileiro na colônia, só espanhol? Tinha brasileiro também, mas era pouco. Era pouco? Não era muito, não. Era tudo quase europeu. Tudo europeu, né? No café? Trabalhava no café lá. E aí convivia bem os portugueses? Convivia. Quando eu me lembro, quando era garoto, que meu pai matava um porco, a minha mãe distribuía para os vizinhos lá e faziam um bolo e faziam festa, outros davam para cá, e dava para lá. Era uma família só, viu?
não tinha discussão, não tinha briga, não tinha nada, não. Era todo mundo vivia numa harmonia só. O senhor, aí com 19 anos o senhor vem para Santos? 19 anos eu vim para São Paulo. São Paulo. Eu tinha uma certidão de nascimento e não tinha carteira profissional nem nada. E eu não conseguia arrumar emprego, porque eu não tinha carteira profissional, eu pedia a carteira profissional, eu não tinha. Aí eu fiquei na Celso Garcia, naquele prédio da saúde. Aí eu falei, conversando com os senhores lá, e me disseram, falei, eu vim do interior, e o meu dinheiro já está acabando, e eu não quero voltar para lá, e eu não consigo arrumar emprego. Aí eles falaram, não, é fácil você arrumar emprego. Tá vendo aquele pessoal lá embaixo, 38BC? Era o exército, né? Vai lá, um garotão sem barba, sem nada, né? Bacana. Ah, no dia seguinte já estava incorporado no exército já. Aí eu fiz curso para cabo, depois fiz curso para sargento, aí eu fui fazer exame para inspecionária. Quando eu fui embarcar no Rio de Janeiro, não tinha mais, já estava lotado o navio, aí eu fiquei de fora, eu e uns mais lá. Aí nós viemos para Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, e depois nós voltamos novamente para o Rio, aí embarcamos no segundo contingente da Itália. O senhor chegou a cabo? Cheguei a terceiro sargento. Terceiro sargento? Hoje eu sou reformado como primeiro tenente. Quando o senhor embarcou para a Itália, o senhor já era terceiro sargento? Era terceiro sargento. Você embarcou como sargento? É. E dei baixo como terceiro sargento. Depois então que veio a promoção, que nós estávamos esperando para major, mas até agora não saiu. Como que foi essa campanha na Itália? Ah, foi dureza. Fala um pouquinho para nós dessa história. Lá é dureza, lá não foi não. O castelo lá não foi fácil não, viu? Lá, apesar que eu não peguei o começo, né? Eu já peguei no fim, mas mesmo assim ainda me lembro quando subimos lá no morro para pegar os alemães lá, nas trincheiras lá. Tiro, canhão, Ah, era bombardeio direto. Nós estávamos embaixo, eles estavam em cima do morro, né? Então eles soltavam as bombas lá de cima, estourava embaixo, limpava tudo. Morreu? Morreu muita gente, muito brasileiro morreram lá na Itália, muitos. Poucos voltaram, os que voltaram ainda voltaram meio do primeiro contingente, acho que voltaram já não voltaram com saúde boa não. Nós já da segunda, né, já pegamos menos, não sofremos tanto. Quantos meses de campanha você fez? A Itália? Itália. Uns 3 meses e pouco. Uns 3 meses e pouco lá. Aí houve a rendição dos alemães, fim da guerra? Houve. Eles estavam em cima do morro. Em cima do morro eles soltavam as bombas. E nós estávamos embaixo, no Pantanal embaixo. Quando houve a rendição, a sua companhia estava lá? Ah, quando nós tomamos, que o americano cercou com a aviação por cima, né? E nós subimos a serra a pé. Aí fomos pegar os alemães lá, trincheirados. Mas o americano cercou em cima com a aviação. Quanto tempo de luta teve assim nessa batalha? Foi longa? Acho que foi 1 ano e pouco. Foi 1 ano e pouco. Nós fomos defender americano. No tempo do Getúlio, achou que nós tínhamos que ir lá defender americano. Olha, que coisa. Por isso que eu fiquei revoltado, rapaz. Aí eu que me revoltei, cara. Pô, depois de voltar de uma guerra. O que nós recebemos naquela época? 30 e poucos mil réis. Não dava para nada. Aí também esses meios de casar com a caiçarinha aí de São Sebastião. Abri um bar lá, não deu para nada, perdi tudo lá. Aí vim para Santos. Aí vim para Santos e fiquei aqui até hoje. Aí que começou a minha luta. O senhor veio para Santos no dia 13 de maio de 1946. Chega aqui em maio de 46? É.
Você foi trabalhar onde? Eu entrei na Companhia Doca de Santos. Já foi direto já para as docas? Foi direto para as docas. Eles queriam que eu fosse para a guarda, naquele tempo era vigilante. Aí eu disse, quanto é que ganha o vigilante? 900 e pouco. E a turma? A turma dá para tirar 1.200, 1.300, de acordo com o extra que você fizer. Ah, eu vou para a turma. Aí foi carregar saco na cabeça, caixa de banha, arame farpado, couro verde, que escorria pelo pescoço. E aí sofremos. Porque nós estávamos nos externos, vinha a cabotagem e armazenava nos armazéns nossos, e depois, quando chegava os navios, a gente embarcava aquela carga direto para o navio. Eu trabalhei nos externos muito tempo. Depois, então, eu passei para trabalhador de armazém. Ah, teve de empregado também, caçamina. Teve caçamina acho que 1 ano e pouco. Depois, então, eu passei para o armazém, não quis mais ficar na turma. Aí fiquei trabalhador de armazém até aposentar. E o porto nessa época que o senhor entrou? O porto nessa época era fogo, era dureza, viu? Não tinha ainda a 5ª seção. O armazém até 29 só. Não tinha o 30, 31. Esse foi formado depois. Mas tinha a 1ª seção, que recebia a cabotagem também, né? Aqueles barquinhos que vinham do norte, do sul. E tinha os externos que recebiam as cargas também, que vinha de caminhão, de vagão. Então armazenava aquelas cargas e esperava a chegada do navio. Aí quando o navio atracava, então desembarcava aquela carga toda em galera da CDS e mandava para o navio. Mas era dureza aquele tempo nas docas, não era mole não, hein? Ah, o saco na cabeça, porque nós armazenávamos o café dentro do armazém e depois embarcava pela dala. Tinha uma dala que você ia jogando o saco ia pela dala e ia cair lá no porão do navio. Ainda não tinha esse maquinário todo que tem? Não tinha nada disso. Naquele tempo a turma era 32, 33 pessoas, trabalhador. Era 2 ternos, tinha o primeiro terno e o segundo terno. Era dividido entre 15 e 16 cada terno. Cada terno quantas pessoas? 15, 16, tinha o feitor e tinha o feitor ajudante. Quantas turmas tinha nas docas nessa época? Nos externos era 30 e pouco, só nos externos. Agora o cais todo não sei bem direito, porque o cais todo era muita turma, né? Era muita gente, Era. Então cada turma tinha um feitor? Tinha um feitor e um feitor ajudante. Feitor ajudante. E tinha os trabalhadores. Nós éramos comandados pelo feitor ajudante. Às vezes você ficava no terno do feitor, às vezes você ficava no terno do ajudante. Às vezes corria a rodízio. E esses feitores aí, eles eram muito bravos? Ah, era tudo português. Era português? Tudo português. Não tinha moleza, não. Sou feitor, eu vou no banheiro. Vai, aí, aquele tempo usava aquele coisa como é? O relógio. Então a gente tirava assim e ficava aí esperando. Se você demorasse mais de 10 minutos, quando chegava, vai falar com o feito, tu vai lá na chefia falar com o chefe. Aí tu já ia suspenso. Era um carrancismo danado, viu? Não tinha moleza, não. Muita disciplina dura na É na turma. Aí eu me aborreci de ficar na turma, não quis ficar, me chamaram para ser caçamina, me chamaram para mim depois, para mim trabalhar na alfândega, né? Como eu sou expedicionário, e na estiva. Eu não quis, eu falei, não, eu estou aqui na doca, estou bem, estava ganhando bem. Aí quando foi em 59, o Almeida me chamou para fazer parte da diretoria. Falei, Almeida, eu não quero, não, você vai ser o nosso tesoureiro, não sei o quê. Que eu já era reportado no CAI, né? Já fazia barulho lá, já brigava com o feitor, brigava com o chefe, brigava com aquela turma toda, né? Que eu já estava revoltado. Você sabe que você vem da uma guerra e se vê numa situação difícil, perdi a patroa, fiquei com a menina de 2 meses, eu estava revoltado. Aí, quando foi 59, o Almeida me chamou, falou, você quer fazer parte conosco na diretoria? Falei, não, Almeida, eu não quero não, eu estou bem aqui no armazém,
Não, vamos para lá e tal. E depois ele disse, bom, então já que você quer ficar no armazém, faz o seguinte, então você vem para o Conselho Fiscal. Você fica 15 dias no sindicato e 15 dias no armazém. Mas depois, quando foi no acordo de 60, Almeida conseguiu que a diretoria toda ganhasse pelo sindicato. Aí nós passamos direto para o sindicato. Aí fez o Conselho Fiscal 4 anos, 2 anos, depois fez mais 2 anos. Nós estávamos construindo a sede, né? Tinha que acompanhar a construção da sede. Aí depois passei para diretor beneficente. Antes de continuar no sindicato, o senhor falou que trabalhou como caçamina. O que é caçamina? O senhor falou 2 vezes. Caçamina era o empregado. Como a CODESP faltava funcionário, então ela pegava a gente como caçamina para ir trabalhar de empregado. Mas só que não era efetivo, viu? Não. Depois o Gonçalves, em 52, 53 por aí, ele acabou com os caçaminas, não quis mais. Não, ou é trabalhador, ou é empregado, ou é trabalhador, e aí nós saímos todos de caçamina. Uma turma grande. O senhor entrou como caçamina? Não, entrei como trabalhador de turma. Então por que queriam levar o senhor para caçamina? Por quê? Levaram porque estava faltando empregado, e você ia encher o lugar dos empregados, na carga e descarga, na mão lá de marcar a carga que embarcava, que desembarcava, entende? O funcionário. Qual a diferença do trabalho do caçamina e Do funcionário? O funcionário ele presta concurso na CODESP, né? E passa para funcionário efetivo. E nós não éramos efetivos, nós éramos provisórios. Nós não chegamos a fazer. Ela me chamou para fazer exame, mas eu não quis. Então, a diferença, o senhor era funcionário, era trabalhador. Era trabalhador de turma. De turma. Aí chamaram você para ser caçamina como funcionário. Com 52, 53, por aí que subiu o movimento de navio, de carga, então ela tinha falta de funcionário. Então ela pegava, dizia para o feitor, quem é um trabalhador aí que esteja habilitado, que possa trabalhar de funcionário. Aí você ia para a mão, você ia marcando a carga que descia do navio, a carga que embarcava, entende? Era um conferente? Era conferente. Era um pessoal que talvez tivesse mais uma instrução, não é? Que tivesse mais instrução, O senhor não ficou caçamina, você não quis fazer? Não quis fazer. E chamaram também, você falou, porque o senhor era expedicionário e tinha regalias, então? Chamaram bastante? Teve, quando o Getúlio abaixou um decreto para nós, para você escolher, você podia trabalhar na alfândega, né, como marinheiro lá, com coisa, ou você podia ir para estiva, ou você podia ir para conferente, mas eu não quis, não. Estou aqui nas docas, estou bem aqui no armazém, ganhando bem, e fiquei, não quis ir, não. Ganhava mais no armazém? Ganhava mais do que? Ganhava mais que na turma, lógico, nós virava direto. E ganhava mais do que na alfândega, do que na estiva? Mais, muito mais. Ganhava mais que na estiva? Muito mais, porque tempo o doqueiro ganhava dinheiro. Nós tínhamos férias em dobro, nós tínhamos a licença prêmio, nós tínhamos um bocado de regalia. Você ganhava dinheiro pra caramba naquela época. Ganhava mais que o estivador? Ganhava, muito mais. Porque nós fazíamos muito extra, né? Você trabalhava quase diariamente, dia e noite, quase no cais. Fala da conquista dos 25 dias. Então, aí nós lutamos porque nós não ganhávamos, nós não tínhamos uma diária fixa. Nós era avulso, você só ganhava o que você trabalhava. Então, quando foi 52, 54, 54, o Gonçalves conseguiu, com o Getúlio, de nós passar, ter as 25 diárias garantidas. Você trabalhava à noite, você ia para casa,
dormia e voltava no dia seguinte. Aí você não precisava mais dobrar, porque você já estava ganhando. Já o teu dia estava garantido. Você tinha o dia garantido, tinha o extra da noite e tinha o dia garantido. E como era Santos naquela época? 50, 55? Era essa luta aí, né? Essa correria danada aí. Mas o que movimentou mesmo o cais mesmo foi de 52 para cá, no tempo do Gonçalves, no tempo do Getúlio, e depois veio o João Goulart, depois veio o Jânio Quadros, depois veio o João Goulart, depois veio aquela luta. Aí a gente começou, aí eu também fui para o sindicato, fiquei no sindicato direto. Aí minha luta era o sindicato, era fazer greve, era dar apoio para o pessoal, pessoal ali do litoral, era o pessoal de Sorocaba, era o estivador, era os enfermeiros. A gente tinha essa regalia que parava todo o sindicato, tinha uma união só. Era uma união do sindicato naquela época. Valia a pena ser diretor do sindicato, viu? Você sofria, mas que valia a pena, valia. O senhor falou que era revoltado, né? O senhor é bravo? Assim, com o que o senhor brigava mais? Na DOCA? Não, mas assim, quais as situações que o senhor via, que o senhor não gostava? As injustiças que eles praticavam. Era um carrancismo danado, viu? Por qualquer coisinha mandava o cara embora, suspendia, você não tinha defesa. Que é isso? Não, era um carrancismo danado. E não, quero não. Vamos pôr ordem nisso aqui, pô. Ser trabalhador, mas ser trabalhador respeitado, não ser Zé Ninguém que vocês fazem aí, não. Feitor era um carrancismo danado, pai. O chefe, então, nem se falava. O chefe era acima do feitor? Tudo, o chefe era o feitor, o chefe das docas, ficava na chefia, ele e o ajudante, e o apontador. Você chegava 1 minuto atrasado, você não perdia o dia. O apontador, uma vez ele pegava da ponta da turma mais alta, lá do 35, vinha correndo até o número 1. Outra vez ele pegava do 1 e até o 35. E os que chegavam atrasados já sabem. Você perdia o dia. Mandava embora. Mandava embora. Mandou embora, né? Mandava. E desempregava também, viu? Mandava trabalhador embora a troco de nada. Aí vai. Tinha muita gente que estava chegando, né? Então eles foram trocando todo aquele pessoal. Aí esse pessoal que chegou por último, os pessoal do norte e algum do sul, aí era aquela turma revoltada, viu? Aí nós bagunçava mesmo. Quem trabalhava antes dos nordestinos? Quem trabalhava? Portugueses e italiano, espanhol. Espanhol. Esses eram os trabalhadores Esses eram das docas, os doqueiros, eram eles? Das docas, os doqueiros. Portugueses, espanhóis? Não pode carregar saco, traz amiga. E era assim, era um carrancismo danado, rapaz. Jogava o saco em cima de ti para te tortar a cabeça. Quem jogava o saco? O próprio trabalhador. Trabalhador era contra trabalhador. Eles queriam se garantir, viu? Era uma turma aí de puxa-saco que eu vou te dizer, viu? Perdão. Não, que não tem nada, não. Aí fomos falando, fomos para o sindicato, Almeida, e vamos para o CAS, e para isso, e acaba com os feitor. Aí acabamos com os feitor. Aí acabamos também com esse carrancismo de controlista, essa turma toda aí que judiava dos trabalhadores. Como acabar com os feitores? Como assim? Acabamos com os feitor. Tiramos o feitor todo. O trabalhador não tinha feitor naquela época. Não tinha feitor? Não. Quem comandava os trabalhadores? O próprio apontador tirava o ponto e o pessoal ia para os armazéns, para os navios. O escalador já escalava o pessoal. Sem feitor? Sem feitor.
E vocês acabaram com o que vocês falaram? Acho que hoje também não. Acabaram com os feitores, acho que não tem mais feitor na Codesp mais. Acho que mesmo depois daquela época nossa não criou mais feitor. Criou mais feitor? Não. E o sindicato? Aí o senhor vai para o sindicato e... Nós fomos para o sindicato, nosso sindicato naquele tempo era uma salinha e tinha aula. Nós dava escola primária. Mas era tudo misturado lá, os alunos com os associados, era tudo uma sala só, unida, o mesmo banheiro, não tinha banheiro separado, não tinha nada. Aí, em 60, nós falamos, não, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ampliar o sindicato. Aí começamos a desmanchar o sindicato todo lá e levantamos aquele monstro que está lá até hoje. Aí nós tínhamos 7 salas de aula. Nós dava o primário e o segundo. Até a Revolução. Depois que a Revolução veio, no dia da Revolução, o colégio estava funcionando e eu falei, não, eu não vou sair daqui do sindicato. Aí eu tinha ido internar um funcionário nosso e tinha ensinado lá na Anchieta. Quando eu cheguei, 9 horas, já estava aquele movimento, o pessoal chegando do cais. Olha, vocês não vão para o cais, tem que ir para o cais, né? Porque aquele tempo nós íamos para o cais, parar o cais, né? Mas não sei o que, não deu tempo. Quando eu levantei da cadeira, já o polícia marítima já me deu com bastão aqui. Não tem nada. Eu falei, se eu sair daqui, quando sair todos os alunos e os funcionários do sindicato, não vou abandonar o sindicato, não. Isso aqui é a nossa casa, aqui é o nosso patrimônio, isso aqui é nosso, pagamos com o nosso dinheiro. Nós demos 7 dias para construir isso aqui. Aí já me bateu já com bastão, já me pegou aqui para a gola do paletó, que até usava paletó e gravata, né? Aí me jogaram no muro lá fora, lá do coisa, com a cara na parede e daí fomos pro DOPS. Quantos foram presos naquela época? Ah, todos. Encheu o DOPS. Não, mas ali no sindicato, quantos estavam no sindicato na hora da prisão? Daquele dia? É, tinha muita gente. Tinha uns 1000 e poucos. Sei, mas dentro do sindicato tinha tudo isso? Dentro do sindicato, que o pessoal estava chegando, né? É? Conforme ia chegando, já o polícia marítima já estava na rua lá cercando. Quem chegava no sindicato já ia preso. Já punha na parede. Preso diretor, associado? Todo mundo. Trabalhador, associado. Fomos todos presos. Depois de lá eles foram fazendo a cariação, né? Aqueles que tinham mais culpa ficou preso. Aqueles que tinham menos culpa foram sortando. Aí você foi pro DOPS? Aí nós estivemos no DOPS. Onde era o DOPS? Aqui na São Francisco. Aí o Palácio da Polícia já tinha? O Palácio da Polícia já tinha? Tinha. Naquele tempo era comandado pela Polícia Marítima. Aí nós estivemos no DOPS aí uns 3 meses e pouco. Aí encostou o navio Raul Soares e nós fomos lá para Bertioga, lá para o navio. E lá ficamos no navio até eles libertados. Depois libertados, nós respondíamos a processo aqui no fórum. Nós ia todo sábado de manhã nos fóruns responder processo. Depois pegaram os nossos processos daqui e levaram para a Polícia Militar em São Paulo. Aí nós íamos para São Paulo. Mas voltando ali em 64, preso, e aí vai preso na São Francisco, vai para São Francisco preso? Então nós fomos todos na São Francisco. Foi todo mundo para lá. E lá eles foram fazendo a cariação e foram sortando aqueles que não tinham, que era trabalhador, que não tinha cargo, não tinha nada, né? Porque naquele tempo também tinha os trabalhadores que era com o picha nosso lá, que era revoltado também, né? Aqueles não escapou, não. Aqueles foram detidos. Eu queria ver um pouquinho antes, assim. Como é que foi esse momento antes da Revolução, que você falou, antes do golpe? Agitação política na cidade, o sindicato? Era grande.
era grande. Fala pra nós. Nós parava, eu estou dizendo para você, em 62, está lá no processo lá, que eles ainda levantaram para a gente, nós fizemos 362 greves, rapaz. Até domingo nós fizemos greve. Qualquer movimentinho aí parava. Primeira coisa que nós fazíamos de manhã era ir parar os bondes. Você parava os bondes, você já estava com meia greve parada, porque ninguém tinha transporte naquele tempo, né? Há um ou outro que tinha uma bicicleta, mas era difícil, então já estava parado por completo. E daí então acabava de encerrar. Aí parava o cais, qualquer coisinha estava parando o cais aí, 3 horas da tarde, não tinha hora para parar o cais. Qualquer movimentinho que aparecia aí, para estivador, para doqueiro, para qualquer um aí. E era assim, viu? E nós apoiávamos também o pessoal de fora, os motoreiros, os motoreiros de bonde, nós também fazíamos greve para os ferroviários, nós fazíamos greve para os enfermeiros, nós fizemos um bocado de greve aí para muita gente aí, os camponeses ali do litoral. Era assim. E os partidos da época, partidos políticos? Os partidos, você sabe que aquele tempo era o PMDB, né? E Arena. Era só 2 partidos que tinha. Mas antes da Revolução não tinha PMDB? Antes? Tinha o que ele era? PTB, né? PTB e Arena, né? Acho que era PTB e Arena. Eu não era muito chegado a político naquela época, não. Eu era mais revoltado, mais sindicalista. O senhor era bravo, né? Eu gostava de participar do sindicato. E o Partido Comunista? E o Partido Comunista? Ele era mais ou menos. Uma ocasião nós fomos presos aí na Rua do Comércio, número 9. Estava lá numa reunião lá, o pessoal lá, a polícia bateu lá, levou nós tudo preso. Que ano foi isso? 52 por aí. O senhor foi filiado ao Partido Comunista? Não cheguei a ser filiado, não. Tinha muita gente filiada ao partido na época? Não tinha muita, não. Era mais o pessoal, mais sindicato, né? Mais sindicato. Mas nós éramos simpáticos ao partido, né? Lógico que nem agora a gente não é simpático ao PTB. Aquele tempo era o comunismo, era o mesmo que estava aí. Era aquela turma mesmo que você vê aí, toda revoltada, se une e briga e graças a Deus conseguimos um pouco presidente da República depois de tanto tempo, né? Apesar que naquele tempo nós tínhamos muita regalia com os presidentes da República. O Jango Goulart, por exemplo, ele vinha para cá, vinha tomar pinga com a gente lá no Jangadeiro, comer marisco aí na Rodrigues Alves. No tempo do o Jânio Quadro também, nós tínhamos muita regalia com eles. Os presidentes gostavam de vir a Santos, né? Hein? Os presidentes gostavam de vir a Santos. Vinha, estava aí, gostava da nossa luta aí. E a greve do Moinhos Paulista? Também foi outra. Nós paramos lá, eles mandaram 32 funcionários embora. E nós fizemos uma greve para conduzir os trabalhadores outra vez. Que ano que foi a greve? Foi em 62. 62. E a greve dos enfermeiros? Também foi em 63. Foi forte a greve dos enfermeiros? Foi. Paramos todo, paramos a cidade toda. E a repressão à greve, como é que foi? Foi duro. Foi feio. Fala para nós como é que foi, assim, o que o senhor lembra, assim, dos acontecimentos, né, Eles começaram com a paralisação. Aí o sindicato se movimentou e tudo. Aí nós estavam mais alojados no sindicato da administração. Aí, mas o nosso sindicato também deu apoio. Eu, por exemplo, teve no sindicato da administração no domingo. Quando vim para o meu sindicato, foi preso. Quando cheguei no sindicato, a polícia cercou o sindicato. Aí nós ficamos presos a noite toda lá, jogaram bomba lá. A gente tinha que pôr um lenço no nariz
E quando foi de manhã, então, aquilo que eu comentei, chegou o Esmeraldo Taquino e o Oswaldo Martim e levou a gente para o DOPS. Aí fomos para o DOPS. Aí ficamos lá 3 dias presos. Depois soltaram. E aí como que foi esses 3 dias que o senhor ficou? Ah, foi dureza. Foi lá, não. Preso, sabe como é? Preso não tem vez. Quando você receber ordem de prisão, você já vira um pano já. Não tem? Torturaram, Tem, bateram? aí. E inquérito para lá, inquérito. Mas o pior inquérito para nós mesmo foi no tempo da Revolução. Eles levavam a gente lá para a Codesp, levava a gente lá para o navio em cima do convés, deixava a gente lá 1 hora, 2 horas. Você é comunista, e o Almeida, e o Henrique, e o Coisa, e você também é comunista igual a eles, e não sei o quê, e te batia. Pureza, não foi fácil aquela época não, viu? A época do navio lá foi fácil, filha da puta, jogava a gente lá do furão do navio embaixo, empurrava a gente, tinha uma escada de ferro, e nós estávamos embaixo no furão, né? Então de cima eles empurravam, você descia aquela escada de gatinha até lá embaixo. Aí aquela comida então, rapaz, no começo foi bom, porque as famílias iam visitar a gente assim, o sábado, domingo, e levava bolo, né? Doce, algum salgadinho, né? Então ele não pegava a comida do navio, não. Aí ninguém. Aí o pastor falou, é assim, não vai entrar mais nada aqui agora. Vocês vão ter que comer essa gaba aí que vem aí. De onde vinha a comida? Onde era feita a comida? Era feito aí por eles aí, nem sei de onde é que vinha aquela comida, era carne seca, fedida pra caralho, no repolho. Então quando abria aquela tampa da comida, você já... Era péssima a comida, pior do que do DOPS. Do DOPS não era melhor que a do navio saúde, que eles davam lá pra gente. Vocês ficaram 3 meses no DOPS? Ficou 3 meses no DOPS? No DOPS 3 meses, no navio foram quase 1 ano, né? E o navio, como é que era esse navio? Era um navio cargueiro que estava... Quando chovia, ficava pingando aquela ferrugem do coisa em cima da gente lá, dormindo no chão. Quantos estavam presos no navio? Ah, teve uma turma grande, teve muita gente preso lá, teve também o prefeito, teve o professor Rivô, teve o jornalista, o Jorge Varia, teve bastante gente. Mas esses entraram e saíram logo? Não, eles ficaram lá um mês e pouco e saíram. Foram saindo. E como era dividido as cabines? Ficava tudo misturado? Do chão? Todo mundo? Todo mundo. O Rivô, mais os trabalhadores? Tudo igual, não tinha moleza para ninguém, não. E não tinha O lugar gato, que era jornalista, né? Tá todo mundo lá preso, lá no porão lá embaixo. E alguns ficaram nos convés, isolados, né? Pior ainda. Era pior esse? Era pior, porque ficar lá isolado. Aí eles punham na cadeira lá, ou tira da cadeira, punha no frigorífico, era assim. Era essa martírio aí danado. Você falou do acordo de 63. O que vocês conseguiram com o acordo de 63? Foi o melhor acordo que nós fizemos naquela época, foi 63. Nós conseguimos férias em dobro, nós conseguimos abono, conseguimos um aumento muito bom. Naquela época você já dava para tirar 2.000 e pouco nas docas. Você ia de férias, recebia as férias, a doca pagava as férias para nós. Quando voltava de férias, você recebia as mesmas férias. E você tinha semana inglesa, você tinha um bocado de regalia. Ixi, trabalhador naquele tempo era uma beleza trabalhar nas docas.
E com o golpe de 64 caiu. Caiu tudo, foram caiu cortando, tudo. perdemos todo aquele direito. Toda aquela regalia foi cortada. O AI-5 aí cortou tudo. Aí o pessoal sofreram pra caramba, viu? E não podia lutar nem nada, né? Porque se levantasse o coisa já era preso, né? Por qualquer coisinha. E aí foi aquela luta aí que está até hoje. Acabaram, o porto está aí, como é que está aí? Você está vendo aí hoje. O pessoal foram perdendo o vínculo trabalhista, por pavor, nesse bendito decreto aí da 8.013, né? Tirou os direitos todos dos trabalhadores, pois está aí. Quando tem trabalho, você vai lá. Porque o que tem hoje? Naquela época trabalhava, ia para o navio 300 e poucos trabalhadores, né? Que era tudo na mão. Hoje o navio vai 2, 1, 2. Então acabou. Você fica lá esperando lá, pensar, não, mas agora acorda quarto, você faz 6 horas. Mas quem faz 6 horas se não tem emprego? Não adianta nada ficar lá no sindicato lá o dia todo lá. Quando que mora lá por lá, dá até pena, viu? Eu era presidente dos aposentados, ficava até com pena daqueles meninos, mas chegava lá de manhã, 10 cruzeirinhos no bolso, ficava o dia todo com aqueles 10 cruzeirinhos, porque tinha que pagar a condução e fazer o lanche, para esperar um dia de trabalho. Que é isso? Não acontece disso não. Você fazia noitada hoje, você saía de manhã, ia para casa, descansava 4, 5 dias, ganhando tudo, ganhando direto. Hoje você ganha o que faz. Se você trabalhar um quarto lá, é o que você ganha. Com o número de 3.000 e tantos funcionários que tem, o que você quer? Toca nada quase. 2 ou 3 por navio. Quando tem um açucareiro, ainda dá um pouco de trabalho, né? Mas quando não tem, essas cargas geral é 1 ou 2 só, 3, 4 no máximo. Agora o sindicato fica brigando, fica batendo aí, batendo, o que adianta? Não encontrar apoio. O trabalhador por si mesmo já tem medo hoje até de fazer movimento, né? Nessa época não tinha medo não. Quem perder emprego? Ninguém perde emprego não. Mandava o trabalhador embora, para o caso aí todo. Bota o trabalhador. Que é isso? Que vai mandar embora? Nada não. Era assim. Acabamos aí com aquela covardia de feitor, aqueles portugueses, aqueles chefes, aqueles fiéis de armazém, aquele carancismo todo, acabamos com aquilo tudo, viu? Se bater no caso, os caras ficaram todos tremendo. Porque parava mesmo, viu? Não tem mole não. E nós já tínhamos apoio da classe, né? É só falar em greve e pronto, já estava parado. Olha lá, o sindicato já está aí. Para estivador, para doqueiro, para todo mundo. Para a cidade, nós chegamos a parar a cidade, não ter um carro de praça na cidade. Paramos total a cidade. Quando isso, seu Oswaldo? Em 62, 63, por aí. Paramos Minha... toda a cidade, não tinha um carro de praça. Você estava lá no sindicato, tinha que ficar lá no sindicato preso lá, porque não tinha meio de sair, não. Naquele tempo você não tinha condição própria, né? Agora todo mundo tem bicicleta, motocicleta, carro, né? Mas naquele tempo não tinha. Naquele tempo não tinha nada, não. Naquele tempo era no pé mesmo. Tinha os bondes, mas parava os bondes e acabou o transporte. Não tinha ônibus, não tinha nada. Nessa época, onde moravam os trabalhadores das docas? Moravam onde? Mas a maior força morava tudo aí para Bacia do Macuco, para aquele lado aí. Aquele lado aí do o Campos Melo, Manuel Dourinho, era tudo por aí. E no Morro, tinha bastante no Morro já também. Quer dizer, Léo todo era do Morro lá, morava lá no Morro. Ô, seu Oswaldo, o pessoal diz que o pessoal daquela bacia do Macuco ali era bravo. Você é portuário, o que o senhor diz disso? É o quê? O
pessoal era bravo? Era revoltado, sim. Era revoltado, sim. Se mexesse com qualquer diretor de sindicato, a turma se revoltava mesmo, viu? Não dava moleza, não. E prendia também, você não vai pensar que eles davam moleza, não. Às vezes estava prendendo um de nós. Almeida, quantas vezes não foi preso? Prendeu Almeida, para. Prendeu fulano da estiva, para. Era assim. Quando o senhor foi preso, você recebia auxílio? Nada, nem um tostão. Auxílio prisão, quando foi? Nem um tostão. Nem um tostão? Nem um tostão. E depois você foi... Quando saiu da prisão, aconteceu o quê? Depois da saída do... Quando eu saí do navio, É. foi para casa, a DOCA me afastou. Falou, agora você está afastado do trabalho. Aí eu abri um inquérito contra ela, né? Aí eu ganhei 3-0 aqui em Santos, perdi 5-2 em São Paulo, aquele bandeira, aquele safadão lá, esse aí eu conheço esse aí é revoltado, tá lá contra o sindicato, lá fazendo greve. O ministro tá de bandeira, o safadão lá. Aí tocou, foi pro Rio. No Rio eu ganhei 3-0. Aí a DOCA falou, não, agora já não. A companhia dá por encerrado o processo e ele volta a trabalhar e ganhar o tempo parado. Aí eu que não queria voltar mais na DOCA. Aí eu fui lá para fazer acordo com ela, não tem acordo não. A DOCA cumpra o que a justiça determinou. Tá certo, eu vou voltar a trabalhar, mas eu vou ser perseguido lá, hein? Porque os caras ainda estão lá na DOCA. Não, vai levar uma carta aqui, mas não adiantou nada. Chegou aí, não, que é pedaço, o armazém lá de sal, o armazém lá que não dá nada e fica encostado por lá e foi assim. Assim eu passei 10 anos lá, penando. O senhor retornou quando para as DOCA? Em 68. Fiquei até 79. Aí aposentou? Aí me aposentei. E esse período, você estava falando que... Como que foi esse período aí? Esse período foi castigo só castigo. Armazém que não dava nada, aqueles armazém de sal, aquela sucataiada, e lá ficava. Só para maltratar mesmo, né? Era tal de Viana, tal de coisa. Eu me lembro uma ocasião, até hoje eu até tenho remorso. Uma vez eu estava descendo aqui pela João Pessoa, encontrei com o doutor Viana. Aí ele veio me dar a mão. Falei, o que é aquilo? Eu não. Sei lá, no militar, você não dizia que nós era porco, nós estávamos tudo de cabeça baixa, aí são tudo porco aí, ó. Aí tudo de cabeça baixa aí, ó. Tá vendo? O juiz, o tá de Barreto, um baixinho. Então chegava assim com o dedo em nós, assim, aí, ó. São todos porcos aí, ó. Por que agora não fala? Por que não levanta agora? Vocês não são bravos? Vê se você levanta agora. Falaram isso aonde? Lá na justiça. Na justiça? É. E esse doutor Viana era quem, esse doutor Viana? Esse era chefão na DOCA aí, ele, os doutor Ezequiel, e tinha uma turma, aquele tempo todo mundo aí era metido a sabidão, viu? Eles se vingaram de nós, porque nós abusamos deles mesmo. Nós parava mesmo, viu? Não tinha nada, chegava lá, o quê? Tinha que atender. Não vou atender agora. Quem não vai atender? Tem que atender esse senhor. Depois, foi ter greve quando nas DOCAs? Depois, em 64, quando foi ter paralisação? A paralisação de 64 para frente? É. Depois teve um ali em 68, né? Teve 68, teve? 68, é. Ali eu já não estava mais lá. Aí eu estava afastado. E depois? Esse tempo do Bacurau, do pessoal lá do ABC, né? Isso foi 80, não foi? 80, 60 e pouco, não foi? Aí apareceu essa turma aí, o Bacurau, o Lula. Aí eles cresceram, porque naquele tempo eles não tinha voz ativa não aqui em Santos. Quem comandava o sindicalismo era a Baixada Santista. Não tinha Rio, não tinha nada não. Nós é que comandava aqui, viu? Era tudo meninada nova aí, mas de peito, viu? Tem moleza não. Preso, pode bater.
Mas que nós vamos parar, vamos. Então na greve de 1980 o senhor não estava mais? Não, aí eu estava afastado. Estava aposentado em 78. Não, aí em 68 eu estava afastado. Depois que afastou, o senhor não fez mais política, não fez mais sindicalismo, não? Não, fez, como é que Fez? não? Foi, eu voltei para o sindicato novamente, Voltou? como presidente do departamento de aposentado. O Bacurau, na eleição do Bacurau, ele disse para nós que se ele fosse eleito a presidente do sindicato, ele ia abrir uma sala para os aposentados. Porque o aposentado naquela época não tinha vez, não, viu? Não, né? Eu ainda dei um apoio para eles aí quando era diretor, fui buscar uma complementação, que eu via lá, os caras se aposentavam aí, ficava com uma miserinha, também não tinha muito ganho, não era que nem eles falam que agora o aposentado está mal. Naquela época também estava mal. Aí então, quando foi em 63, que eu era diretor de 1963, eu falei, Almeida, pô, vocês vão buscar tanta coisa para o pessoal da ativa e o aposentado. Eu era diretor beneficente, eu vi aí no tempo do GOS, né, que fazia o pagamento aqui no INPS, que era aqui na Praça da República. O cara aí, pô, recebeu uma mixaria, pô, que é isso, Almeida? O trabalhador da ativa aí ganhando tudo, e o aposentado que contribuiu tanto para isso aqui, não ganha nada. Aí que nós fomos buscar a complementação. Aí você ganhava a aposentadoria e ganhava a complementação, mesma coisa se estivesse na ativa. Você ganhava o salário e adicional. Depois, em 64, que teve a Revolução, cortaram. Aí acabaram com a moleza. Depois, quando foi em 78, aí eu fui buscar novamente, que hoje eles estão recebendo. Só que hoje, com esses aumentos do pessoal da ativa, de vez de fazer um acordo de ganhar, não, dava abono. Abono o aposentado não entrava. Então hoje o aposentado da CODESP aí está numa lona danada, porque a complementação não representa nada. Porque de vez de dar os aumentos, dava em abono, e abono chegava lá, o Mota, Marceline, na complementação não vai mexer. Lógico que não vai mexer. Quem recebe complementação são vocês. Nosso pessoal não recebe. O chefão todo recebendo aí complementação, recebendo porto, recebendo todo. E os trabalhadores ficam aí nessa miserinha aí. Agora estão até prejudicando até no porto, né? Que eles não aceitaram o porto nós. Nós queríamos entrar na porto. Quando o doutor, quem era o chefe das docas, era o doutor, esqueci o nome dele agora, falei, doutor, por que nós não podemos entrar na Porto? Porque você não tem quem paga a parte de vocês. O governo não vai querer pagar a vossa parte, porque a Porto você contribuía para ter a Porto. Ele não veio de graça, não. Agora eles estão sacaneando aí os trabalhadores, os coitados estão sofrendo aí para receber a Porto, mas foi descontado para você ter a Porto. Não sei o que, aí falei, então vamos buscar a complementação que nós tínhamos. Aí vamos buscar a complementação. Senhor Oswaldo, nessa segunda parte da nossa entrevista, nós vamos contar aqui com a presença aqui do Uriel Vilas-Boas. Uriel é bom. Aqui na nossa, é lutador também. Aqui. Ele também é... naquela época, também eu esqueci de se pronunciar, nós também dava muito apoio à Cosipa, a refinaria, o Silvino, o Betelvino, aquela turma toda aí. Uma vez teve um almoço lá na Cosipa e nós fomos para lá. E sabe quem veio? Ademar de Barra. A turma tirou um sarro, rapaz. Como a turma tirava sarro naquele tempo, né? Ademar de Barra também era outro revoltado, outro safadão, viu? De vez em quando ele vinha aí na Bacia do Macuco comer uma peixada lá com o Cipriano, que era puxar saco dele, e tomar as pingas dele lá. Quem era o Cipriano? Quem era? Cipriano foi interventor do sindicato, José Cipriano dos Santos.
Foi interventor por 2 vezes no nosso sindicato. A gente fala assim porque a gente naquele tempo não gostava de interventor, viu? E ele morava no Macuco? Morava lá na Bacia do Macuco. E como é que o pessoal do bairro lá, os roqueiros, os portuários, lidavam, por exemplo, com o interventor? Sabe como é? Interventor é isso, você não pode ter voz ativa no sindicato. É ele que comanda lá, que ele já é posto pela diretoria, né? Pelos governos lá. Já é nomeado por eles, já é nomeado pela DOCA, é nomeado para aquele coisa, você sabe como é que é. Nós não tínhamos vez quando tinha interventor no sindicato. Quanto tempo demorou a intervenção? A primeira vez foi com 6 meses, a segunda vez durou menos. Mas no mesmo período? Não, depois. Porque depois da Revolução, teve interventor no sindicato. Quem foi interventor? Porque a diretoria foi disposta. Quem foi interventor? Foi o Cipriano e depois foi o bispo. Aí teve eleição aí no sindicato? Aí teve? Depois de muito tempo. Primeiro, quem foi candidato para a eleição foi o Bacurau, né? Foi o Bacurau, sim. Acho que foi o Bacurau. Seu Oswaldo, queria que o senhor falasse um pouquinho mais, porque assim, essa história, a gente sabe que nem o senhor mesmo falou da repressão, depois da Revolução, a perseguição sindicalista e a presença do Raul Soares, e a gente sabe pouco do que foi a vida das pessoas que estiveram nesse navio. Eu gostaria que o senhor falasse mais um pouquinho. Então, vou te contar do começo ao fim. No começo, nós ficamos no DOPS. No dia 1º de abril, nós fomos presos, às meio-dia, 10 horas da manhã. Fomos para o DOPS. Aí ficamos no DOPS. Aquela turma toda que foi, porque foi muita gente presa naquele dia, não foi só os dirigentes do sindicato. Todo aquele pessoal que estava no sindicato, a Polícia Marítima enquadrou todo, levou todo para o DOPS. Então lá foi feita a careação. Aqueles que era trabalhador, que não tinha coisa, e nós, que éramos dirigentes do sindicato, ficamos presos. Tom Mendes trazia muito os camponeses aí do litoral, até com sujo de banana e tudo, coitado, estavam presos lá, e levava para a DOCA, levava para a Polícia Marítima, que a Polícia Marítima era aí na Conselheiro Nébia, o quartel deles. E a Polícia Marítima, naquela época, ela tinha uma bronca danada de nós, porque nós éramos contra a Polícia Marítima. Eles batiam em trabalhador mesmo, prendiam trabalhador aí, e quantas vezes nós fomos na Polícia Marítima tirar trabalhador lá, que eles andaram batendo e pondo até eletricidade nos trabalhadores. Então eles tinham uma bronca danada de nós. Olha, pegou aquela colher de chá, chegou, não, vai para lá. Aí nós fomos para o DOPS, ficamos no DOPS, lá ficamos lá uns 3 meses. Aí então veio e encostou aquele navio que veio, que ele era um navio de passageiro antigamente. Teve trabalhador da Estiva que viajou naquele navio quando ele funcionava. E levaram para nós aqui na Bertioga, ali em frente a capitania o aeroporto lá. Lá encostaram o navio no largo lá e puseram nós todos lá dentro, jogaram lá que nem porco, lá nos porão, outros ficou no convés, outros ficou no coisa. E daí você ia respondendo os processos. Cada dia se chamava 1, 2, 3, você ia para as DOCA, porque nós respondemos o processo nas DOCA, né? E respondemos o processo na Capitania dos Portos. Era o comandante era o doutor Astolfo, esqueço o nome, o Bembarque, e essa turma toda aí. Então levava a gente para a Capitania dos Portos e levava a gente para a Companhia DOCA, porque nós éramos empregados da Companhia DOCA, né? Então nós íamos responder processo lá também. Lá era aquela agonia. Você é isso, você é aquilo.
e você é comunista, e você é isso, e você parou o porto naquela época, e que você levantava a cabeça, porque agora você não levanta mais a cabeça, e aquela confusão toda que desmoralizava você, acabava com você, deixava você, e todo dia lá no navio, então, olha, vocês vão para Fernando de Noronha, olha, vai levar o navio lá no largo, vai abrir, vai soltar vocês lá no coisa, essa tensão que eles faziam na gente, viu? Não deixava você ficar sossegado. Quem ficava dentro do navio de polícia? Quem eram os policiais? O Polícia Marítima e a Capitania dos Portos. E o DOP também ficava no navio, não? Não, DOP não. Não entrava lá? DOP não, DOP era aqui fora só. Lá era a Capitania dos Portos e a Polícia Marítima. Que era aquele comandante, seu Astolfo, Berrembar, que era aquela turma toda aí de... Então levava você lá para responder em processo. E lá, então no começo, eles davam visita. Na sexta-feira você ia na Capitania dos Portos e elas pegavam a visita, que era pai, mãe e esposa, que podia, filho também podia ir às vezes, né? E ela levava então aquelas merendas lá, um salgadinho, sabe como é que mulher, sempre quando vai visitar uma coisa, sempre leva alguma coisa, né? E aquilo nós se alimentava. Nós ali embaixo, aí no porão, aí no coisa, a gente se dividia. Cada um não pegava a comida, porque a comida ficava lá em cima no convés lá. Lá em cima que chamava a gente para pegar a marmita. Mas nós não ia, porque, pô, nós estávamos comendo doce, pô, não queria, também não estava trabalhando, né? Dormia o dia todo lá. Então, aí, não vai ter mais, não entra mais jornal, não entra mais nada. Aí não entrava mais nada. Aí nós tivemos que enfrentar aquela goboroba deles lá. Seu Oswaldo, e como que era a conversa das pessoas que estavam presas? Que jogava a gente no mar e que não sei o quê, que Não, olha... Entre vocês, entre os que estavam presos. Nós até fazia centro espírita, lá tinha o Barbosa Leite, que era espírita, então a gente deitava assim no porão, deitadinho, e os polícias estavam lá em cima andando, de vez em quando eles desciam lá embaixo, mas aí nós já despistava. Foi dureza, não foi mole não, pá, que a prisão aí... Você sabe como é que é a prisão, né? Não sei se vocês já tiveram preso. Prisão Desse jeito não. Prisão é dureza, porque quando o cara te põe a mão que diz que você está preso, você não é mais ninguém. Bom, vindo mais para perto da gente, o senhor falou que participou começou a participar do sindicato como no departamento de aposentados. Depois que eu me aposentei, então nós fizemos uma campanha para o Bacurau. O Bacurau foi eleito e ele abriu uma sala para os aposentados. Aí na Assembleia saiu eu, João de Castro e o Enos para formar o estatuto. Aí nós formamos o estatuto e aí depois nós ficamos empossados. Teve eleição, nós ganhamos, mas aí eu fui ganhando elas todas. Fui ganhando, fiquei lá quase 30 anos no departamento de aposentado. Saí agora, nessa gestão passada. E quando começou a União de Aposentados da Baixada? Aquele tempo nós começamos com os departamentos, né? Era nós, o Sindicato da Administração Finado Reutemann, era o sindicato de vocês, e aí foi formando, e aí formamos a federação. Depois os conselhos formados aí, não, a União dos Aposentados. Aí fundamos a União, todo o sindicato. Depois, então, fundamos a federação. Depois nós conseguimos fundar a confederação, que é o Oswaldo Lourenço, aquela turma toda, que está o Benedito Marcílio lá, da nossa época, ainda está lá até hoje. E continuou. E o sindicato de vocês, que felizmente o Antônio Sabidão lá, fez aquela confusão toda com vocês aí, né?
vocês quase não participavam. Ele tinha uma meia dúzia lá de aposentados da COSIPA, né? E hoje ele afundou aquilo lá, diz que é metalúrgico, é mais não sei o quê, e está lá. E ali nós fomos, depois então nós, lutadores que lutamos, que afundamos todas essas entidades, com tanta luta nossa, tanta batalha que nós fizemos em Brasília. Você lembra em 82, aquela luta nossa, você chegou até uma vez conosco lá, né? Que nós tínhamos lá a tia Jorge Cury, a Erasmo Dias, e a gente ia para Brasília de carro, naqueles carros meio tortinhos assim, né? Não tinha quase dinheiro para pagar, e fizemos aquela luta dos aposentados, levantamos os aposentados. Estava indo bem, agora eles misturaram todo, fizeram aí uma confusão, que meteram as entidades que não tinha nada que ver com isso, então está aí, ó, não consegue nada. Depois aí começaram a tirar nós, aumentar o salário mínimo pelo valor atual e o dos aposentados pela infração. Tá aí essa miséria. Agora estão lutando. Aí eles que vão pagar a diferença, eu duvido que vão. Eu duvido. Não vão, eles alegam que não tem. Porque também eles fizeram a Previdência fez um erro danado. Quando pegou aquele pessoal do interior, coitado, que eles merecem também. Meu pai, por exemplo, morreu sem receber um tostão. Mas muitos aposentados que hoje estão recebendo, viúvas estão recebendo, né? Também é merecido, porque eles trabalharam na lavoura, trabalharam no costo, não tiveram condições de contribuir e se aposentaram, pegaram esse salário mínimo, né? Que é uma ajuda que dão. Mas de vez do governo pôr do dinheiro dele, não. O governo tira da Previdência. E eu, por exemplo, sou anistiado. Sabe de quem eu recebo? Do INPS. Não era para receber do INPS. Era para receber da União. Afinal de contas, o que é? Nós pegamos a anistia, mas foi pela União, não tinha nada que nós não. Eu contribuí até me aposentar. Eu ainda contribuí até me aposentar, porque eu me aposentei. Mas a maioria dos nossos companheiros, nenhum contribuiu. E estão recebendo hoje aí uma aposentadoria boa, né? Aí não pode se queixar, não. Vamos falar a verdade, a nossa aposentadoria é muito boa. Como é que foi a luta dos 147% dos aposentados? Foi batida mesmo, rapaz. Fizemos muita viagem para Brasília, muitas. Passamos muita noite dormindo lá nos convés lá. Foi uma luta nossa. Agora, mas é porque você não está participando mais, mais do que lutamos, mais que nós lutamos, você sabe bem disso, Uriel. Você lembra as nossas viagens lá para Brasília? Quanta viagem fizemos para Brasília, quanta luta fizemos lá, quanto barulho fizemos lá. Como eram as reuniões da União dos Aposentados? Era boa. Quantas vezes por mês? Todo dia, todas as quarta-feiras. Era boa. Final do Reutemann, foi uma grande perca. O Reutemann, viu? Aquele era um baluarte. Ele era. Aquele foi meu mestre. Vocês discutiam o que nessas reuniões? Tudo que era de interesse dos aposentados e pensionistas. A gente lutava só. Agora não, agora estão metendo o pessoal da ativa junto, né? Está criando essas. Mas no nosso tempo não, era todo o nosso problema nosso mesmo de aposentado e pensionista. E não tem mais essas reuniões? Agora tem, ele está lá, agora o Antônio está lá comandando. Ele agora comprou a sede lá, pegou a sede lá das docas, né, o terreno da doca, né? Abriu a sede lá e está pondo panca lá. É muito vaidoso, viu? Não é um Reutemann, não. Nós agora, sabe quem era? Eu, Barbosa Leite, o Osniner dos Santos, o Barbosinha, aquela turma Sacomã, aquela turma todos os ensacadores, a Estiva. O Norberto, os bancários. Agora saíram todos. Agora quem tem lá, ele abriu aquele coisa lá, diz que é metalúrgico, e pega lá meia dúzia de entidade aí. Está lá. Mas que foi uma luta, foi, viu?
A gente lutava mesmo. Eu vou te contar, nós conseguimos muita coisa naquele tempo aí. Complementação das aposentadorias foi boa, foi minha. O plano de saúde com o Jarrão foi outra luta minha. Teve uma assembleia no sindicato e o Jarrão estava pedindo o plano de saúde para o pessoal da ativa. E eu estava na assembleia. Aí eu falei, Jarrão, será que eu podia usar a palavra aí? Nossa, aí o Jarrão falou, olha, Marcelino, aqui o nosso presidente do sindicato dos aposentados está pedindo que quer usar a palavra. Eu falei, pô, se vocês, porque nós pagamos o sindicato, nós pagamos o sindicato. Se vocês estão pagando o sindicato, estão pedindo o plano de saúde, é porque o aposentado não pode entrar nesse plano de saúde da CODESP. Ah, mas não sei o que lá. Ah, bom, tanto. Chegou na primeira reunião, não, aposentado não tem direito, não pode ser, porque a companhia não vai cobrir essa despesa. O que é? Nós pagamos, nós construímos isso aqui. Se hoje as docas estão aí, é nossa, foi isso é trabalho nosso. Nós que levantamos essas docas aqui. Vocês vieram agora de parasita, o que há? Aí deram um plano de saúde para nós. Aí estão com o plano de saúde até hoje. Tivemos azar que pegamos algumas entidades aí que não funcionou direito, mas agora que nós estamos lá na costa, tá bom. O Taninho tá gostei. Eu, por exemplo, estou aproveitando lá o plano de saúde. Faço exame de tudo quanto é espécie lá. Pessoal, o senhor era bom de palanque? Era. De assembleia? Ah, na Assembleia era, comandava. Porque aquele tempo não era o presidente que comandava a Assembleia, era o Conselho Fiscal. Era nós do Conselho Fiscal que comandava a Assembleia. Já lembra, Aurélio? Agora não, agora é os presidentes, coisa, mas na nossa época era nós. Presidente. E aí, subia lá? Ah, e enchia aquele salão, viu? Ixi, Maria, ficava até na rua, lá na General Câmara, lá, passava os bondes daquele tempo, até lá embaixo ficava a gente, aquela escadaria toda que não cabia na sede. A nossa sede é grande, hein? Essa sede é enorme. Seu Oswaldo, o senhor acha que nesse tempo mais, não é muito longe para trás, os trabalhadores eram mais unidos, mais organizados? Muito mais unido, muito mais unido, muito mais. Era uma beleza ser diretor de sindicato, viu? Não é que nem agora, não, que faz aí do diretor gato sapato. Também não vejo muita moral aí em alguns dirigentes de sindicato, não, viu? É só quero receber o dinheiro lá do sindicato e deixa correr. Naquela época não, porque você cara noite aí. Eu passei 8 dias sem casa. 8 dias fiquei no sindicato aí, sem casa. Que batalhava, né, Uriel? Uriel, não sei se esse tempo ele já estava conosco, não estava ainda, não. Não, era o Betevino, era o Sirvino, era o Jonas. Oswaldo Pacheco também, baluarte da federação. Valdemar Neves Guerra, outro baluarte que Deus levou. Almeida. Puxa vida. Agora eles são mais acomodados, né? Também perderam a força deles, coitado. Que força o trabalhador hoje tem? Aí no Porto, por exemplo, que força tem? Ele é avulso. Só ganha o dia que trabalha. O dia que não trabalha, não ganha. Não tem uma garantia, não tem nada. Ah, que é isso. Seu Oswaldo, nós queremos agradecer a sua presença em nome da Fundação Aquiles Moreira de Santos, em nome da Unimonte. Eu que agradeço vocês. Isso são as últimas palavras, né? Estou aqui. Os considerações finais. Eu só tenho a agradecer. Eu vou ser sincero, sou filho de camponês, que nem eu comentei, trabalhei na roça, trabalhei de carroceiro, naquele tempo puxava café, saco de café de 80 litros, que eles falavam, mas era de 100, e eu me virava, tirei leite de vaca, fui retireiro, fui para o exército, vim para as docas, fui doqueiro, fui presidente de sindicato, diretor de sindicato e diretor do departamento. Estou aqui à disposição, já com meus
87 anos. A hora que vocês precisarem de qualquer coisa, eles estão aí na luta, né? Você sabe que o Clemente é meu amigo. Ele vai me buscar, nós estamos aí na... Você viu aquelas lutas que nós formávamos lá não? Ali na Pinheiro Machado, né? Então, ali, vamos ver. Nós lutamos aí para ver se põe a senhora com o pessoal nosso, mas infelizmente hoje acho que o povo está mais... Por mim eu não votava nesse prefeito que está aí, não. Por mim não. Por mim não, filho, eu não. O senhor era bom de briga, hein, seu Oswaldo? Eu era. Então, obrigado, Oswaldo. Muito obrigado. Depois,